vamos lá. Comentei aí em alguns momentos durante o programa o quanto é curioso poder falar de sonambulismo e o quanto é interessante ouvir alguns relatos que, ao mesmo tempo que nos deixam assim, a gente fica naquela situação. Curioso, mas ao mesmo tempo a gente tem um pouco de medo, não tem? Será que eu posso passar por isso? Será que alguém que dorme ao meu lado pode passar por isso? Vamos entender até que ponto isso é normal e os mitos e verdades envolvendo o sonambulismo. Convidamos o médico do sono, Dr. Caio Bonadil. Tudo bem? Bem-vindo, querido. Prazer, Carol. Prazer nosso. Bom, fazer o seguinte. Minha diretora falou pra gente ir para um rápido intervalo. Ah lá, para dar um tempo o pessoal de casa mandar pergunta e mandar aí algumas histórias, como eu comentei. Então, se você tem algum relato, escreva pra gente no @VocêBonitaTV. Pode mandar pelo direct, se você não quiser ser identificado, não tem problema. Que você vai contar tudo sobre o assunto hoje, né? Vou contar. É bacana, é interessante. Muito interessante. Vamos ver, às vezes a gente até já passou por isso e nem sabe, né? É. 2 minutinhos, estamos de volta, não sai daí. De volta com o nosso Você Bonita e agora sim, vamos falar de sonambulismo. Convidamos hoje ele que é médico do sono, Dr. Caio Bonadil, bem-vindo. Tudo bem, obrigado. Vamos lá, para começar, né, queria que você comentasse então o que caracteriza o quadro, que é considerado então uma reação, enfim, um sonambulismo. O sonambulismo, por definição, você tem que sair andando da cama, né? Tem que sair andando. Tem que sair andando. Tá. É um despertar incompleto do sono. Certo. É como se uma parte do cérebro tivesse acordada e a outra dormindo. E aí a pessoa sai andando da cama, ela está inconsciente, está dormindo, não interage com o ambiente de forma correta. Uhum. E podem acontecer comportamentos mais variados possíveis, né? Puxa vida. Desde um simples andar até comer, agressividade, atividades sexuais, enfim. Tudo isso. Tudo isso. Agora, o fato assim, se a pessoa levanta e ainda fica sentada na cama e fala e coisa e tal, não é considerado sonambulismo porque ela não sai andando. Não, aí pode ser uma coisa que a gente chama de despertar confusional. Tá. Né, que a pessoa não sai andando, é como se fosse o comecinho do sonambulismo. Mas ela ainda está dormindo, né, está inconsciente e quando ela acorda ela está completamente desorientada e não se lembra do que fez. Isso é fato, não lembra mesmo, não eu ia lembra, te perguntar. Não lembra. Não. Você pode contar e tal, ela não vai ficar sabendo pelos outros. Algumas pessoas têm uma memória muito parcial, mas a maioria não lembra mesmo. Aí. Vamos começar com os mitos e verdades. Tenho muita pergunta para te fazer hoje, doutor. Bastante. Vamos lá. Na tela, então, primeiro, mito ou verdade? O sonâmbulo pode morrer se for acordado. Isso é mito ou é verdade? Não, isso é um mito, né? Ninguém morre porque é sonâmbulo. Tá. Né? É um despertar do sono, um despertar incompleto, mas não existe nenhum fator de risco que leve a pessoa a óbito. Né? Por exemplo, você chacoalha, tenta acordar, não vai matar a pessoa. Não. Então, é mito. É mito. Não tem problema nenhum. Não, nenhum. Mas penso eu, isso tem alguma ligação, sei, genética, hereditária, então assim, a família já tem um histórico de sonambulismo, pode ter relação? Tem um fator genético, é lógico que não é só isso que determina se a pessoa vai ter o sonambulismo ou não. Geralmente, quando a pessoa tem na infância e na adolescência, isso pode se repetir na idade adulta, mas com episódios bem menos frequentes. E você pode ter pai ou mãe que teve na infância e na adolescência e o filho pode vir a ter, mas não é só genética que influencia, não. Tem tem aí uma questão aí de neurotransmissores? Sim, mas o mecanismo cerebral ele ainda não está completamente elucidado. Tá. Né? O que a gente sabe, a grosso modo, é que uma parte do cérebro ela está bastante ativa e a outra parte não está, ainda está dormindo. Então, por isso que a gente chama de despertar incompleto. A pessoa não acorda completamente. Né? Gente, mas é uma coisa muito estranha, né? Assim, é comum, é mais comum do que a gente imagina ou não? É mais comum do que a gente imagina porque não é uma coisa que geralmente as pessoas falam. Né, porque isso gera um certo estigma, uma certa vergonha, medo, né, de contar. Muito mais comum em criança e adolescente. Por conta de uma imaturidade, né, cerebral. O cérebro da criança e do adolescente ainda está em desenvolvimento. Entendi. Né, então é bem mais comum nessa faixa etária. No adulto é bem menos comum. Né, mas quando acontece no adulto com uma frequência maior, a gente tem que ficar preocupado e, de fato, investigar outras
causas, né? Porque pode terminar mal. Sim. Vamos seguir com o nosso mito ou verdade. Olha lá, mande o seu, hein, na tela. Mito ou verdade. Sonambulismo provoca cansaço. Mito ou verdade? Isso é um mito. No momento que a pessoa acorda, ela pode estar bastante grogue com uma sensação de cansaço, mas não é uma coisa que gera cansaço no dia a dia, até porque o sonambulismo ele acontece com pouca frequência, não é todo dia. Ah, né? entendi. Então ele não gera cansaço diurno. Né? Você pode gerar cansaço na hora quando a pessoa acorda, mas não é um sintoma característico assim, do sonambulismo. Porque então, na noite que a pessoa tem essa questão do sonambulismo, é fato que ela não tenha alcançado aquele sono REM, que vocês comentam ser aí o ideal, ou mesmo tendo uma parte do cérebro muito ativa, a parte que está descansando é um descanso, enfim, intenso. Foi até bom você tocar nesse ponto, porque, na verdade, o sono REM ele não é o sono mais profundo. Ah, ele não é? Na verdade, ele é um sono bastante superficial. Ah, tem um sono, então, ainda que vem após. O sono mais profundo é o sono não REM, né? E uma parte específica dele que a gente chama de sono de ondas lentas. Tá. Que é onde o sonambulismo acontece. Quando a pessoa acorda desse sono de ondas lentas... é que pode acontecer o sonambulismo. Puxa vida, é por estar então realmente num sono mais profundo. Por isso que é tão difícil acordar a pessoa, né? Porque ela vem de um sono profundo e desperta não completamente desse sono profundo. Entendi. Né? E o ideal é não acordar a pessoa, porque se você acorda, ela pode ter algum comportamento até agressivo, né? E quando a pessoa é acordada, ela tem uma sensação muito desagradável. Né? Não é nada agradável ser acordado de um episódio de sonambulismo. Puxa. O ideal é você proteger o ambiente de sono e tentar guiar a pessoa de volta para a cama. Né? Então, onde será que nós tiramos a história de sono REM? Há um tempo, isso já foi parte, assim, de assunto, né? Porque eu estou te perguntando exatamente por alguma entrevista já feita dessa questão que a gente fala. Então, aquele sono REM, que você chega a ele, então é nele que você tem um sono profundo. É que, na verdade, o sono ele é dividido em várias partes. Tá, né? Mas pode comentar que é legal. Sono não REM e sono REM. Tá. O sono REM, a maior densidade dele é na segunda metade da noite. Tá. Demora mais para chegar no sono REM em questão de tempo. Mas ele não é um sono profundo. Entendi. Entendeu? O sono profundo mesmo acontece na primeira metade da noite. Tanto é que os episódios de sonambulismo, caracteristicamente, eles acontecem na primeira metade da noite. Entendi. Se alguma coisa acontecer na segunda metade da noite, aí sim pode ser algum distúrbio do sono REM, mas aí é outra doença, é outra coisa. Não é sonambulismo. Não é sonambulismo. Olha que olha quanto detalhe, né, que a gente desconhece. Agora, minha diretora perguntou uma coisa interessante. O que o sonâmbulo pratica como atividade nesse momento, né, sem perceber, tem relação com o que ele fez no dia, com algum fato que ele está vivendo no momento? Não necessariamente. Não é uma regra. Tanto é que são atividades muito... se ele faz alguma coisa coordenada, são atividades muito primitivas. Tá. Né? Por exemplo, comer, atividade sexual, até andar pelo ambiente que ele mais conhece, dirigir, né? Agora, não é nenhuma atividade mais complexa. Ele não vai estabelecer um diálogo com você com começo, meio e fim. Entendi. Né? Geralmente, às vezes nem fala ou às vezes emite sons aí que não são... não dá nem para entender. Exato, né? Então, não necessariamente é uma atividade que ele fez no dia anterior. Aí, interessante. Na tela, então, próximo mito ou verdade. Mandem perguntinhas. Olha lá. Obrigada. Aí, o sonâmbulo pode contar segredos. Ai, meu Deus, essa parte é complicada. A gente estava falando que pode ou não ter ligação que viveu no dia, mas será que corremos o risco, então, de contar tudo num momento como esse? Não. É mito? Não, isso é um mito. Não precisa ficar com medo disso. Ninguém vai falar a senha do banco, ninguém... Nada disso. Nada disso. Isso é um mito. Isso é mito. O pessoal conta que começa a falar, né, algumas bobagens e tal,
quando tá ali com anestesia. Isso. Né? É porque tem relatos dos médicos desse momento. É que nesses casos a pessoa nem chegou de fato a dormir. A dormir, né? Então é outra história. Mas então, como sonâmbulo, não, gente, podem ficar tranquilos. Agora, a questão da alimentação noturna. A pessoa que então levanta, abre a geladeira, come, volta no dia seguinte não lembra. É considerado um sonambulismo especial? Tem aí uma categoria? Enfim? Tem. Quando a pessoa inicia o sono, acorda e vai comer e não se lembra, isso tem um nome, chama transtorno alimentar relacionado ao sono. Tá. É um transtorno alimentar. É um comportamento anormal relacionado ao sono, a pessoa não se lembra. As coisas que ela come não tem muito sentido, entre aspas, né? Então ela pode misturar, por exemplo, feijão com sorvete, ou comer um sabonete, ou enfim. E ela não se lembra disso. Que é diferente da síndrome do comer noturno. Tá. Que a pessoa está acordada, tem consciência, está muito relacionado com ansiedade, com distúrbios hormonais. A pessoa janta normalmente, come sua refeição e mesmo assim, horas antes de dormir, come compulsivamente, né? Mas aí ela está acordada, está consciente. Tá, né? São coisas diferentes. Exato, são coisas diferentes. Tá aí. Vamos para o próximo mito ou verdade? Já tem perguntinhas do público, tem várias, hein? Adoro. Na tela. Mito ou verdade? O sonâmbulo caminha de braços abertos e olhos fechados. Em filme, sim, né? Agora, vamos ver se isso é mito ou é verdade na vida real. Não, isso é um mito. O sonâmbulo, ele pode caminhar normalmente, né? Ele está de olho aberto. É de olho aberto? É de olho aberto, aí dá um susto, mas é aquele olhar, parece um olho de boneca, né? Ele não interage com você, é um olhar fixo. Mas ele está de olho aberto, mas não significa que ele vai interagir com você. Entendi, ele nem te nota muitas vezes. Não, Porque ele está dormindo, afinal. Exato. Né? O sonâmbulo, como você explicou, uma parte do cérebro está ativa, a outra está dormindo muito. Exato. Gente, mas é uma situação... Por exemplo, eu estou mandando, Glaucio, pessoal de casa, mandando histórias. Vamos pôr depoimento, depois eu conto, então, qual foi meu grau aí de sonambulismo. Porque você falou que tem o início do sonambulismo, já eu acho que eu entrei aí. Misael, obrigada, um beijo pra você. Já levantei, abri a porta, acordei no quintal. Já sonhei que estava preso e acordei atrás do guarda-roupa com braços machucados, mas nunca procurei investigar. Puxa vida, você acha que é uma questão aí que vale uma investigação? Vale, né? Até porque não dá para ver a idade dele, mas parece ser um adulto já. Sonambulismo em adulto, que tem esses episódios muito complexos, né? Que envolvem aí machucados, até prejuízo para si, prejuízo para terceiros. Sim, deve procurar aí um especialista para investigar. Até porque o sonambulismo por si só, ele tem alguns fatores que podem precipitar o episódio. Então, se a pessoa está dormindo mal durante dias, dormindo menos do que ela precisa, isso pode desencadear o sonambulismo. Né? Se ela tem algum outro transtorno de sono, por exemplo, a apneia, que é aquela dificuldade de respirar à noite, isso também pode fragmentar o sono e também pode causar sonambulismo. Entendi, né? Tem algumas válvulinhas, né? A gente tem que descartar, até o uso de medicação. Né? O uso de medicação para dormir, que é bastante comum, a gente tem uma epidemia aí de uso de remédio para dormir. Essas medicações que teoricamente servem para dar sono, elas podem causar alguma tragédia aí, né? Entendi. Ter o efeito contrário. Então eu vou deixar uma pergunta já. O doutor responde. Falar à noite, doutor, é normal? Quem fala muito durante o dia, quem fala trabalhando, falar à noite é normal, você já me conta. Vamos lá. Doutor, até que ponto é normal, então? Eu já tive várias vezes relato de conversar bastante, tipo assim, dormindo mesmo, sei lá, de bater papo mesmo, começar a falar umas coisas nada a ver, e no dia seguinte, mas você lembra, Carol, que você falou tal coisa? Eu? De jeito nenhum. É comum? É comum, é bastante comum. Procura ajuda já, né? Não. Assim, é comum até o ponto que não prejudica a pessoa, né? Se é só uma vocalização não acompanhada de mais nenhum outro comportamento anormal, né? Isso pode ser comum. Aliás, é mais comum nos estágios de transição, quando a pessoa está indo dormir, né? Quando ela está engatando, né? Que a gente fala, ou quando ela está despertando. Tá?
mas não precisa se preocupar se isso não está acompanhado de outro sintoma, enfim, que isso pode ser normal. Agora, o próprio sonambulismo ele pode ser precedido por um episódio, né, assim. Pode, né, evoluir. Exato. Temos que estar atentos, por isso parceiras aí tão importantes. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Letícia. Um beijo. Já ouviu falar que gritar à noite faz parte do terror noturno? Como isso se relaciona com o sonambulismo? Certo. O terror noturno, ele é uma outra desordem do despertar, né? Que são três, né? Despertar confusional, terror noturno e o sonambulismo. Tá? O terror noturno, ele pode estar relacionado com o sonambulismo. Nada impede uma pessoa ser sonâmbula e ter terror noturno. Tá? O terror noturno, ele também acontece por conta dessa fragmentação do sono mais profundo, tá? A pessoa realmente acorda gritando, é um grito bastante expressivo, né? A frequência cardíaca fica bastante alta, a pressão arterial fica bastante alta, a pessoa fica sudoreica, fica suando, né? Pode ter falta de ar. E quando ela realmente desperta, não está orientada, não se lembra, né, do que aconteceu. Muito comum também em crianças. Só que a pessoa não sai andando. Ela tá ali no mesmo ambiente. Exato. Mas como é que a gente ajuda, né? O que fazer no momento desse? Se isso se tornar bastante frequente, né? De fato, a pessoa tem que procurar um especialista, um médico do sono pediátrico, né? Enfim, o especialista na área para avaliar, né? Porque da mesma forma que existe, por exemplo, a apneia e a privação de sono no adulto, a criança também pode estar privada de sono, ou ela pode ter uma apneia, ou ela pode ter algum outro transtorno, né? O ambiente influencia muito, né? Um ambiente estressor também pode contribuir para esse tipo de fenômeno. Está passando por alguma coisa na vida mesmo, no momento profissional, que né, esteja ou pode ser de fato uma fase de desenvolvimento do sistema nervoso central da criança. Glaucia, essa que você é quem fez a pergunta que você me disse agora, então, é a Letícia. Minha diretora relatou que ela tem 19 anos. Então, quando a gente pensa na faixa etária, o momento que está vivendo é aquele momento de muita transformação. Exato. Né? De início de carreira, de profissão, de estudo, de faculdade, de né? Decidir. Gente, que loucura! Eu acho que é a fase mais complicada aí, né? Pode acontecer, sim. Pode ser, o terror noturno ele pode acontecer nessa faixa etária, principalmente nesse ambiente mais estressor. Agora, é importante a gente diferenciar do transtorno de pesadelo, que é outra coisa. É outra coisa, né? Ainda. Que ele está relacionado ao sono REM. Esse sim. Esse é do sono REM. Exato. Então, são pesadelos muito frequentes, né, que envolvem aí situações de risco iminente, né, de morte, situações, por exemplo, a pessoa está fugindo da polícia ou está fugindo de alguma situação, alguma catástrofe natural. Isso é bastante frequente, a pessoa acorda, mas não existe essa alteração de frequência cardíaca, pressão. Entendi. E a pessoa se lembra. E quando ela acorda, ela está completamente orientada. Orientada, é diferente essa parte. Exato. Interessante. Vamos colocar, tem mais depoimento? Na tela, olha lá. Obrigada, Vânia, um beijo pra você. Meu marido é sonâmbulo e acorda muitas vezes, me apertando, falando coisas e agitado. Ele faz isso geralmente quando está cansado. Aquilo que você falou, algumas coisas podem despertar, Exato. né? E no adulto, uma das principais causas, assim, desses episódios de sonambulismo e desse tipo de comportamento que ela falou, é justamente a privação do sono, né? Então, se ele está muito cansado, alguma coisa está causando esse cansaço, né? O sono dele não está com a qualidade que ele precisa. Entendi. Né? Então precisa ser investigado, né? O que está fragmentando o sono dessa pessoa. E procurar ajuda, né? E procurar ajuda. Agora, por exemplo, quando a gente está num ambiente, a gente viaja, né? Isso já aconteceu comigo também, foi uma vez só não, várias vezes. Você vai para um ambiente, você muda de ambiente, então na viagem. Você vai para um quarto ali que não é o que você está acostumado todos os dias. E na primeira e segunda noite, você não sabe onde você está. Né? Você abre o olho e você não sabe onde você está. Já aconteceu isso com vocês? Amandinha, já aconteceu? Você não sabe onde você está e dá um pânico, você fala... Aí começa a dar até uma falta de... Você começa a botar a mão, não sei lá, eu sou maluca, já botando a mão e tal. Então, é a situação de pessoas relatarem, e eu me encaixo nessa, que uma luzinha tem que ter. Eu preciso ter uma frestinha de luz, porque senão dá um pavorzinho assim de não saber onde eu estou. Isso também é comum? É comum. Isso é bem comum, até né, esperado, né? Porque o nosso sono, ele não é só
o fato de você desligar e ligar, né? Tem todo um fator ambiental envolvido, né? Então, mudanças bruscas de ambiente de sono podem causar acontecer esse tipo de coisa. Né? E a luz, nesse caso, pode funcionar, ter uma frechinha. A luz, a gente nunca recomenda luz artificial à noite. Tá. Né? É lógico que isso depende muito de pessoa para pessoa. Né? Tem gente que só dorme com TV ligada. Não é o recomendado, mas a gente tem que ver caso a caso. Né? Tá. E aquela luz que vocês hoje dizem, qual é a luz? É a vermelha? Não, a frequência de luz azul. Azul, né? frequência de luz azul. Que inibe a produção de melatonina. Gente, tem até aplicativo em celular já com essa luz. Alguém me mostrou, não estou lembrando quem, que veio aqui e não mostrou ao vivo. A gente estava nos bastidores. Puxa vida. Na verdade, o próprio celular ele já tem essa frequência de luz azul. Por isso que a gente não recomenda usar o celular à noite. Tá. Né? Porque senão vai atrasar o seu sono. Essa não pode. Mas qual que vocês recomendam? Na verdade, a luz à noite ela tem que ser uma luz indireta, né? Não pode ser em contato direto com o seu olho, mas, por exemplo, se você for ler um livro, você coloca a luz aqui, a luz vai bater na página do livro e vai voltar para o seu olho, é menos nocivo. Entendi. Entendeu? Tá aí. Vamos colocar mais perguntinha do público? E aí, quero ouvir mais histórias na tela. Obrigada, Magali, um beijo para você. É possível ter sonambulismo e paralisia do sono ao mesmo tempo? Sim, é possível, só para... Eu não sei se todo mundo sabe o que é paralisia do sono. Não sei. Paralisia do sono é um fenômeno que é bastante comum nessas fases de transição. Então, quando a pessoa está pegando no sono ou quando ela está acordando. Né? Então, o que acontece na paralisia do sono? O seu corpo está completamente parado, mas você está acordado. Né? Então, é uma sensação horrível. Né? Porque você sabe que você está acordado, mas você não consegue se mexer. Entendi, né? Muito comum nas fases de transição. Né? O sonambulismo ele já é daquela fase mais profunda. Que você comentou. Mas a pessoa pode ter, sim, as duas coisas ao mesmo tempo. Por quê? A principal causa de paralisia do sono em adulto é privação de sono. E sonambulismo também. Né? Então você pode ter as duas coisas. Associadas. Exato. Mas tem um tempo para aquilo acabar também. Tem. Se ficar muito recorrente, a pessoa precisa procurar ajuda. Porque se for de fato privação de sono, a gente precisa ensinar essa pessoa a voltar a dormir bem. Dormir bem. Né? Tá aí, que muitas vezes não tem relação só com o tempo que ela vai ficar na cama, né? Não. Tem a questão do estágio do sono mesmo. Exato. Né? Tá aí, mais perguntinha do público na tela. Obrigada, Tamires, um beijo para você. Quem troca o dia pela noite pode fazer mal, então, ao sono e ao corpo? E aí acrescento, né? Será que pode ter mais chance de sonambulismo? Olha, depende muito de como a pessoa dorme normalmente. Se ela tem um padrão, ela sempre foi assim, sempre foi mais vespertina, sempre funcionou mais à noite. Isso não atrapalha a rotina de trabalho, a rotina de vida, a rotina social. Isso pode ser normal, desde que ela se exponha à luz adequadamente, respeitando o horário dela. Entendi. Né? Agora, se ela nunca dormiu assim e de um determinado ponto da vida ela começa a trocar o dia pela noite, essa pessoa vai ter problema. Difícil, né? Principalmente aumento do risco de problemas de coração, né? E até de problemas psiquiátricos. Porque a liberação hormonal também é uma coisa ela se altera. Ela altera, exatamente, né? E o sono depende muito do ambiente, né? O sono da gente aqui no Brasil, ele é diferente, por exemplo, do sono de um esquimó. Né? A exposição à luz é completamente diferente, a rotina de vida é completamente diferente e todo o nosso ritmo de 24 horas ele é controlado pelo ambiente e pelo nosso cérebro. Né? Se a gente não respeita isso, a gente vai ter problema. Pois é, agora até, olha só o que aconteceu essa noite, como eu, enfim, fraturei o dedo ontem, eu não tomei nada, né? Eu falei... toca o barco, até não precisa deixar imobilizado e só. Mas eu dormi bem à noite, mas ele latejou a noite inteira, o que dói. Mas eu dormi bem a noite inteira. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, até com a dor a gente acaba acostumando e tal. Se você tem ali a proposta, né, de escurecer o quarto, de, sei lá, concentrar que você quer dormir, você dorme. Que coisa interessante isso. Eu fico meio assim, porque eu tive noção da dor, porque de vez em quando dava assim, né, um pouco mais sorte, eu mudava a posição, mas dormi a noite inteira. Quando a gente faz uma consulta de sono, uma das primeiras coisas que a gente pergunta, apesar de parecer uma coisa muito óbvia, é como é que é o quarto da pessoa. Se o colchão está novo, se a cama é boa, se o quarto é escuro, se tem uma temperatura agradável se tem aparelho eletrônico, né? Se não tem.
né? São coisas muito óbvias, mas hoje em dia as pessoas estão dando menos importância para isso. E a gente está tentando ensiná-las de novo a criar um ambiente de sono propício, né? E a alimentação também está envolvida, A alimentação, né? também está envolvida. Alimentos calóricos à noite fragmentam demais o sono, né? Então, preferir alimentos mais leves à noite, né? E não tomar tanto líquido à noite, porque senão você vai acordar várias vezes para fazer xixi. Isso quebra. A gente tem que se hidratar ao longo do dia, né? Vai. Perguntinha na tela. Obrigada, Ká, um beijo. Tem como evitar a paralisia do sono? A paralisia do sono isolada, né, a paralisia do sono recorrente que a gente fala, tem muito a ver com a genética. Né? É uma coisa relativamente rara. Tá. Agora, essa paralisia do sono que está relacionada à privação de sono, a principal forma de evitar é você não se privar mais de sono. Tá. Né? Eu lembro quando eu dava muito plantão, eu tinha muito paralisia do sono no plantão, né? Porque Uau. o sono ficava muito fragmentado e a hora que você ia dormir, eu tinha bastante episódio de paralisia do sono. Então, na verdade, você tem que se adequar ao ambiente e aprender a dormir bem de novo. Não né? tem jeito. Então, Agora, para vocês verem como a natureza é muito sábia, né? Quando nasce o bebê, que a mãe tem essa privação de sono e que não adianta, que é ela que tem que estar ali, que é ela quem vai dar o leite, vai trocar e vai fazer parte desse momento noturno e tal, não acontece nada. Alguém já ouviu o relato, né, de pós-bebê e tudo, e de mãe sonâmbula e tal, pra vocês verem como a natureza é muito sábia, como os hormônios estão tudo tá ali fazendo o negócio dar certo. Não é, doutor? É que eu fico aqui igual meio maluquinha, que eu acho que meu papel também é esse, juntar o Lé com o Cré e fazer o povo pensar em algumas coisas, e entender, né? Então, assim, se tal coisa acontece de forma com frequência, e não está tão comum assim, tão normal, vamos investigar. Pois é. Agora, a tal da mãe ali, coitada, meses e meses acordando de madrugada, nunca ouvi história de mãe sonâmbula. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas, você vê, é muito engraçado, é muito interessante isso, a natureza sabe. Dá tempo da última perguntinha do público? Na tela, olha lá. Simone, um beijo, obrigada. Meu marido sempre sonha que está em uma guerra. Isso é normal? Olha, se está incomodando essa pessoa, de fato não é normal. Não é normal. Né? Isso é uma coisa muito recorrente, não é normal. Aí podem ser diversas coisas, né? Desde um transtorno de pesadelo, até um transtorno comportamental de sono REM, um transtorno de estresse pós-traumático. Aí de fato precisaria de mais dados para ver o que está acontecendo com essa pessoa. Né? Agora, doutor, para a gente fechar, a gente tem 1 minuto. A gente procura ajuda e a investigação, assim, é uma coisa assim, muito complicada e ampla ou não? As pessoas conseguem entender e conseguem tratar e terem qualidade de vida quando o assunto é sério? O sonambulismo, a rigor, não precisa de nenhum exame, né, diagnóstico para confirmar. Né? O diagnóstico é clínico. É clínico. Né? Desde que você tenha uma boa história clínica, o diagnóstico é clínico. Se você identificar algum fator que pode precipitar o sonambulismo, por exemplo, a apneia do sono, aí sim a gente precisa fazer um exame para ver qual que é o grau dessa apneia e tratar. Né? Porque muitas vezes você trata a apneia e o sonambulismo some. Entendi. Né? Perfeito, perfeito. Tá aí, gente, muito bom, curioso, interessante. Vamos prestar atenção mais nessas questões. E quem quiser saber mais do trabalho do Dr. Caio Bonadil, ele é médico do sono. Tem um e-mail para vocês, bonadilcaio@gmail.com, bonadilcaio@gmail.com, e vou deixar aqui, eu acho que esse aqui é um WhatsApp de contato direto. 984577737. 984577737. Tá aí. Obrigada, doutora. Obrigado. Até a próxima. Foi muito um prazer. bom. Obrigado. E a gente...